tem uma mensagem poderosa para compartilhar com o mundo. Uma história que pode inspirar e transformar vidas. E nós, da Editora Legado, estamos aqui para ajudá-la a fazer isso de uma forma grandiosa. Imagine ter a oportunidade de se tornar uma coautora em uma obra que vai impactar milhares de vidas. Na Legado, acreditamos no poder das conexões e sabemos que juntas podemos alcançar voos muito mais altos. Faça parte dos nossos movimentos e você terá muita visibilidade. Seu nome estará em destaque em nossos eventos exclusivos. Você se tornará referência na sua área de atuação. Imagine-se com a oportunidade de compartilhar seu conhecimento, com uma plateia ansiosa para ouvir as suas palavras e conhecer a sua história. Além disso, ao fazer parte da família Legado, você se conectará com outras mulheres extraordinárias, formando uma rede de apoio e amizade. Juntas poderemos impulsionar umas às outras rumo ao sucesso. E para acelerar a sua jornada como coautora, a Editora Legado realiza um lançamento presencial, um evento grandioso que traz ainda mais visibilidade para você e para a sua mensagem. É uma noite de celebração, conexões e oportunidades. Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um Legado Delas Talk Show. É uma honra poder estar aqui com você, trazendo conteúdo e hoje uma convidada especial para a gente falar de um tema tão incrível. Nós vamos falar hoje sobre chamado e ela vai contar um pouquinho da história dela, do chamado de Deus para a vida dela também. Ela, Isabelle Martini, que é advogada de formação, mas há pouco mais de 2 anos, atendeu o chamado de Deus e se mudou para Balneário para dedicar-se à família. Fechando seu escritório na cidade natal, mãe de uma menina de 1 ano e 2 meses e grávida da segunda filha, passou por um intenso processo de cura e libertação, superando crises de ansiedade e depressão. Mesmo tendo servido ao Senhor toda a vida como filha de pastores, após receber sua cura, sentiu que Deus a chamou para compartilhar seu testemunho nas redes sociais. Muito bem-vinda, Isabelle, seja muito bem-vinda, é uma honra e um prazer receber você aqui. Conta um pouquinho para nós, como que foi essa cura interior? Você falou que saiu da cidade natal, tô curiosa para saber que cidade é essa, como que foi tudo? Conta para nós. Primeiro, oi, né? Olá, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu agradeço pelo convite da Editora Legado, o convite para estar aqui compartilhando esse testemunho, porque quando nós contamos o nosso testemunho, o Senhor ele edifica a fé e faz de novo, né? Então eu acredito que um testemunho pode sim gerar muita vida. E eu saí do interior de São Paulo, Mogi Guaçu, 30 minutinhos ali de Campinas, é a minha cidade natal, onde eu vivi ao longo de toda a minha vida. E ali eu pude iniciar minha carreira como advogada e sempre tive a minha vida profissional muito ativa como prioridade para mim mesmo. Embora filha de pastores, sempre envolvida com todos os trabalhos da igreja, né? Desde pequenininha a gente envolvida com tudo que tem ali dentro da igreja, do ministério. A minha vida profissional era um ponto muito importante para mim. E eu sempre acreditei que o meu propósito, o meu chamado, tinha ligação com a minha profissão de advogada. Isso para mim era uma crença mesmo que eu tinha colocado dentro do meu coração, que tudo girava em torno da minha profissão de advogada. E ali eu tinha meu escritório, eu tinha minha carteira de clientes, algumas especializações, pós-graduação, quando o Senhor ele me trouxe, né, para Balneário. Através de um chamado mesmo. Eu vim fazer uma prova para um concurso público aqui, para ser juíza. E quando eu cheguei aqui, lá em Florianópolis mesmo, o Senhor começou a falar para mim que Ele estava me chamando para morar aqui, para estar aqui. E eu já tinha minha vida pronta no interior de São Paulo. E depois da advocacia, né,
o meu próximo passo seria ser juíza federal. Era para isso que eu estudava e me dedicava. E eu acreditava que eu ajudaria muitas pessoas através disso. Então eu tinha o meu plano de vida muito bem formado na minha cabeça, que seria isso. E aí quando o Senhor me trouxe para cá, eu comecei a ter visões espirituais mesmo, onde eu me via falando com pessoas nas redes sociais, mas fazia quase 1 ano que meu Instagram estava fechado. E eu não tinha essa vontade de gravar vídeo ou falar com pessoas assim, né? Não era algo que fluía de dentro de mim. Eu queria mais era me esconder e trabalhar numa sala fechada, atrás de um computador. E aí o Senhor me trouxe para cá, através de muitas confirmações, palavras proféticas. O Senhor nos trouxe para Balneário há pouco mais de 2 anos. Quando eu cheguei aqui, eu engravidei da minha filha, 1 mês depois eu já engravidei. E a primeira coisa que o Senhor me pediu foi o meu escritório na minha cidade. E eu entreguei meu escritório mesmo, tudo confirmação do Senhor. E eu me vi em casa, num apartamento, eu e o Senhor Jesus, sem a minha profissão, que era tudo para mim, e me dedicando 100% à família. E nesse período eu fui descobrindo que o meu trabalho era fuga para muitas feridas. Então eu estudava muito, trabalhava muito para fugir de muitas dores que estavam escondidas, ocultas dentro de mim. E ali eu não tinha trabalho, eu só tinha o Senhor Jesus e meu marido indo trabalhar e eu em casa com Deus. E o Senhor começou a ministrar fortemente no meu coração. Ele me parou para eu ouvir Ele, né? Muito bom, muito bom. Eu acredito que toda vez que a gente atende um chamado de Deus, a gente precisa ter renúncias, né? Atender o chamado exige muitas renúncias e passar por um processo. Você falou de um processo de cura que você precisou viver. Como que para você foi isso, né? Entender que você estava ferida, né? Porque às vezes tem muitas mulheres que estão feridas e não enxergam isso, né? E aí, como que foi para você essa clareza dessas feridas e passar por esse processo de cura para então atender o chamado de Deus? Sim, quando nós estamos feridos, nós temos determinados comportamentos. E o ferido, ele faz as escolhas na vida, ele toma decisões na vida com base nas suas feridas. Então, eu me dedicava à minha profissão porque eu queria ser validada, eu queria ser vista, eu queria que as pessoas soubessem o que eu carregava. Eu me sentia sempre uma pessoa deixada de lado na escola. Muito porque eu sou filha de pastores, então as minhas conversas, os ambientes que eu frequentava, era muito diferente das pessoas que eu convivia. Eu não ouvia certas músicas que todo mundo ouvia, eu não conhecia determinadas coisas que para todos era algo normal. Festas da cidade que eu nunca tinha ido, porque nossa vida sempre foi uma vida de consagração, de separação. Então eu sempre me senti fora. Então para mim, estudar e ser a melhor aluna da sala e me provar através do meu conhecimento era a minha única ferramenta de ser aceita nos ambientes em que eu frequentava fora da igreja. Então eu carregava muito essa rejeição. Então, eu estudava muito para uma prova, mais do que todo mundo. A primeira vez que eu tirei um 6 na minha vida, eu estava na faculdade e eu precisei tomar injeção de tanta dor de cabeça que eu tinha. Me deu uma enxaqueca nervosa por eu ter tirado uma nota baixa. Então, para mim, o meu conhecimento, eu me destacar profissionalmente, faria com que as outras pessoas fora do ambiente de igreja pudessem me ver e me validar. Mas eu não conseguia enxergar isso. Eu achei que eu estava fazendo algo bom, estava investindo em conhecimento, eu ia ajudar pessoas, eu seria uma juíza. Então, para mim, eu estava construindo um caminho muito saudável, mas eu estava fazendo escolhas com base na rejeição. E isso acontece muito, né? Muitas mulheres hoje se apegam no fazer para provar algo. Eu tive um momento da minha vida que eu fiz isso também. Então a gente não entende às vezes a nossa real identidade
né, que o nosso valor não está naquilo que fazemos, mas em quem somos, em Deus. E aí a gente começa no automático mesmo, porque a sociedade prega isso, né? Você vale o diploma que tem, você vale os dígitos que tem, você vale o carro que tem, e a gente acaba esquecendo da essência. E eu acredito que esse teu processo de cura te trouxe para essa essência, né, para viver o chamado. Como que foi isso? Você passou por um processo interno com Deus de entender que essas dores estavam te machucando, te magoando, estavam te impedindo de viver o chamado? Sim. Aí quando o Senhor conseguiu me parar, né, eu comecei a perceber que o incômodo por ter perdido o escritório e por estar afastada da minha profissão tirava até mesmo a alegria da minha gestação. E eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu sempre tive um relacionamento com Deus, de devoção mesmo. Devocional, leitura da Bíblia, oração. Relacionamento com Deus era algo que eu carregava desde sempre. Só que eu me considerava religiosa. Eu acredito que eu não tinha tido um encontro com o Espírito Santo com integridade e sinceridade de coração. E quando eu me vi nessa situação, era como se o Senhor colocasse um espelho na minha frente e mostrasse o meu desespero por ter perdido a minha carreira. Poxa, o Senhor me deu um marido maravilhoso, me trouxe para uma cidade incrível, numa igreja que eu amo frequentar, que tem um chamado como igreja muito lindo, de muita expressão hoje na sociedade. E o Senhor me trouxe pessoas maravilhosas, uma filha no meu ventre, e eu não estava tendo alegria. Então isso foi um espelho para mim. Era como o Senhor falasse para mim assim, a sua alegria, o seu tudo é o seu trabalho? O que é o seu tudo? E essas coisas o Espírito Santo foi ministrando dentro de mim quando eu parei e só estava com Ele. Era eu e Ele dentro daquela casa, então não tinha com quem conversar, só com o Senhor. Eu colocava um louvor, eu colocava uma mensagem, e eu costumo dizer que tudo fala. O Senhor usava pessoas, o Senhor usava ministrações, louvores, e o Espírito Santo começou a mexer dentro do meu interior e revelar isso como um espelho, até que eu fosse tomando consciência de que o trabalho me dominava e não o Espírito Santo. E que o trabalho me dominava por conta de uma ferida de rejeição que eu carregava. E eu costumo dizer que nada pode nos dominar. Nenhuma ferida pode te dominar. Nenhuma dor que você enfrentou pode te dominar. Porque se alguma coisa nos domina, o Espírito Santo não consegue se mover plenamente na nossa vida. E se o Espírito Santo não consegue plenamente se mover na nossa vida, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos saber qual é o nosso chamado. Como foi para você identificar o chamado de Deus? Porque muitas pessoas falam, beleza, eu quero seguir o chamado. Mas e aí, qual que é o meu chamado? Como que foi para você e como que você diria, né, um conselho para quem está em casa de como identificar os sinais do chamado de Deus? Sim. A primeira coisa para mim, para identificar o chamado, é a santificação. E muitas pessoas acreditam que a santificação é só você se arrepender de um pecado, tomar consciência de um pecado e se arrepender. Mas a santificação é quando Deus te traz para a essência. É quando Deus arranca de você as feridas, as dores, e você se torna pleno novamente em Cristo, santo, santificado, sem a corrupção da ferida e sem a corrupção do pecado. Porque todas as vezes em que nós estamos feridos, nós pecamos, né? E aí Satanás entra e confunde a nossa mente, e confunde o nosso chamado, porque tudo que ele quer atacar é o nosso chamado, é o nosso propósito, é o porquê nós viemos para cá. Eu poderia ser muito sucedida como juíza, mas muito triste e infeliz. E quando eu comecei a identificar isso, eu tive um processo de santificação. Quando o Senhor Jesus passou a ser o meu tudo, quando Ele me curou e me libertou, eu entendi que eu precisava servir aos outros com todas as habilidades que eu tinha. E
Talvez você possa pensar, poxa, mas como juíza, como advogada, você também serviria as outras pessoas. Com certeza, eu iria servir as outras pessoas. Mas a minha motivação era receber uma recompensa, era ser validada. Então o meu serviço estava corrompido pela minha ferida. Então quando o Senhor me curou, eu entendi que eu precisava servir sem esperar nenhuma recompensa. E colocar à prova, e colocar na mesa, e exercer todos os dons e habilidades que Ele havia me entregado, mas com amor, íntegra, sem desejar a validação. Porque na maior parte das vezes nós vamos entregar e servir e não seremos reconhecidos. Então, o primeiro indício para mim do chamado, para que Deus comece a revelar o seu chamado, é santificar-se primeiro. Passar por um processo de cura, libertação e santificação. Depois disso, verificar dentro de você tudo que você tem para servir. Às vezes você tem a sua casa para servir, para fazer um café para alguém, para chamar alguém para tomar um café com você. Às vezes você tem o seu carro que você pode levar alguém para a igreja. Às vezes você tem a sua voz que você pode falar, alguma habilidade que você tem, o Espírito Santo naturalmente vai revelar. Então o Senhor começou a me mostrar formas que eu poderia servir. E eu comecei fazendo mesas em casa, chamando pessoas para tomar café mesmo. Mulheres. E eu comecei a contar o meu testemunho, falar o que Deus estava fazendo na minha vida e como Deus estava me transformando e como a alegria estava invadindo o meu coração, porque até então eu sofria muito com depressão e crise de ansiedade. E naquele momento eu não estava mais assim. Então eu comecei a chamar mulheres dentro da minha casa e contar o meu testemunho. Foi assim que eu comecei a servir. E a partir dali o Senhor começou a me mostrar um chamado mesmo de aconselhamento e de cura interior na vida de outras mulheres. Mas começou eu colocando as minhas xícaras e passando um café e assando um pão de queijo e chamando alguém para testemunhar. Hoje, infelizmente, muitas pessoas confundem o chamado como se fosse somente algo que vai fazer você aparecer, né? Mas muitas vezes o chamado, ele te leva para o secreto. Ele te prepara no bastidor, ele te prepara no processo. E isso que você falou de servir faz parte de quem vive o chamado de Deus. Acredito que para todos é o chamado, né, de servir, porque é através das nossas obras que nós glorificamos a Deus, através do nosso comportamento que nós glorificamos a Deus. Então, quando nós estamos servindo, nós estamos vivendo o grande chamado, que é glorificar, honrar Ele através das nossas vidas. Isabelle, parabéns pela tua história, foi uma honra te receber aqui. Esse tema é um tema que a gente fala muito por aqui, chamado, propósito, e é o que a gente tem visto na vida de muitas mulheres. Hoje, isso que você falou e a tua história se identifica com muitas que a gente tem no nosso ecossistema hoje. E eu louvo a Deus por saber que hoje as mulheres estão tendo uma visão diferente sobre si mesmas. Porque ainda existem muitas, né, que ainda pensam que eu só tenho valor se eu tiver isso ou aquilo. Mas quando a gente entende que o nosso valor está em simplesmente ser, e se esse ser significa fazer algo, amém, que seja para a glória de Deus. Mas nem sempre vai ser fazer aquilo que você achou que deveria fazer, né? Então, Deus vai nos revelando no meio do processo aquilo que Ele tem para nós. E tudo que a gente fez no meio do caminho se torna história, né, se torna parte do processo. Antes da gente finalizar esse quadro, eu queria pedir para você deixar um recado para quem está em casa, que está talvez vivendo ainda as suas feridas, está ainda sem ter buscado essa cura, ou sem ter identificado que existem feridas, mas que precisa de Deus, que precisa ser ativada na sua identidade para viver o chamado, né, e o propósito de Deus. Sim. Na verdade, eu vou deixar para vocês uma oração que eu acho que todos nós, como filhos e filhas, temos que ter a coragem de fazer. Uma oração muito simples. Dobrar o seu joelho com toda a sinceridade do seu coração e dizer para que o Senhor sonde e examine o seu coração. Para que Ele possa mostrar se existe algum caminho mal dentro de você. Então fala: Pai, sonda e examina o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau,
Arranca isso de mim por completo. Me cura, me liberta e me restaura. Esse é o recado que eu tenho para dizer. E se prepare, porque depois dessa oração sua vida vai virar de ponta cabeça. Mas você só diga sim e tenha consciência que enquanto você vai dando passinhos de fé, o Senhor vai revelando o seu chamado. O nosso chamado por completo, ele ainda é um mistério. Na verdade, eu acho que a única coisa que nós vamos conseguir realmente depois ter uma visão total do todo vai ser o legado que nós vamos deixar. Talvez a minha filha vai entender qual foi a totalidade do chamado de Deus para a minha vida através do legado que eu vou deixar para ela. Mas por enquanto, eu tenho vivido o meu chamado por fé, seguindo a voz do Espírito Santo. Aonde Ele me coloca e aonde Ele me chama, eu estou servindo. Mas isso só é possível através de um coração curado e liberto. Então o recado que eu tenho para você é: busque com sinceridade a cura no seu coração. E ainda quando você se achar pronto e curado, continue pedindo a mesma coisa para o Senhor. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Amém, que linda essa mensagem. E falando um pouquinho de legado, né, você é uma das escritoras do nosso livro Mulheres que Inspiram e Transformam, que a gente vai lançar no ano que vem aqui em Balneário Camboriú. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de agora também aceitar esse chamado para escrever um pouquinho da tua história, da tua experiência de vida, para abençoar tantas mulheres. Os nossos livros, eles têm chegado a vários estados do Brasil, em alguns países, e a gente já tem recebido vários testemunhos de mulheres que foram impactadas. E agora você tem a oportunidade também de compartilhar. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, de como é saber que você vai ser uma autora publicada e que a tua história e a tua mensagem vai chegar em vários lugares. Sim, foi algo lindo da parte do Senhor. O meu pai está aqui comigo no estúdio e ele sabe da paixão que eu tenho por escrever desde novinha. Eu tinha muitos diários, eu escrevia muito, e cadernos, e até hoje. Então a escrita sempre foi algo muito presente na minha vida. As palavras, a escrita, a comunicação através da escrita. Os livros sempre estiveram ao redor da nossa mesa, literalmente. Se você vai na casa dos meus pais, ele tem uma biblioteca cheia de livros. E meu pai sempre nos incentivou a leitura. Isso sempre esteve presente na minha vida. E se você for em casa hoje, você vai encontrar um livro em cada cômodo. Então isso está presente. Eu acredito na transformação através da literatura. E quando eu recebi esse convite, foi uma confirmação de Deus e resposta das minhas orações. Porque eu tinha o desejo de escrever, mas eu não sabia por onde começar e por onde ir. Então quando eu recebi essa notícia que eu poderia compartilhar o meu testemunho através de um livro, meu Deus, foi algo maravilhoso mesmo. Foi uma resposta de Deus. E foi mais uma forma que eu encontrei de servir. Então, eu acredito muito no que vocês estão fazendo na Editora Legado. Eu acredito muito nesse propósito que o Senhor te chamou e colocou na sua vida, que tem levado tantas mulheres a testemunhar. E esse testemunho tem transformado a vida de tantas outras mulheres. Amém, amém. Muito obrigada pelo teu sim, né, de compartilhar a tua história. A gente só consegue criar projetos como esses e levar a muitas pessoas porque mulheres como você disseram sim. Muito obrigada pela tua participação no programa. Muito obrigada a você que está em casa assistindo. Esse foi o primeiro bloco do Talk Show Legado Delas. Já já a gente volta com mais um bloco, com mais histórias de inspiração para você. Algo extraordinário acontecendo. Mulheres estão se levantando para fazer a diferença no mundo. Elas entenderam que suas histórias, suas marcas, suas dores, seus desafios não aconteceram por acaso, mas têm um propósito. Elas decidiram compartilhar essa mensagem, uma mensagem que queima no coração com força, deixando um legado para as pessoas que estão à sua volta e para esta geração. Mulheres de todo o Brasil estão se unindo nessa força. E juntas estamos crescendo, evoluindo, indo para o próximo nível. Elas são mulheres que decidiram não ser mais uma na multidão.
Esse é o movimento Legado Delas, onde histórias se transformam em legado. Olá, lindona! Seja bem-vinda ao nosso segundo bloco do Legado Delas Talk Show. Hoje falando sobre um tema muito especial, que é sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. No primeiro bloco já falamos, né, um conteúdo tão especial, ouvimos a história da Isabelle, que história linda. E agora eu tenho mais uma convidada especial, Luna Bartcave. Ela que é natural do Rio de Janeiro, há quase 3 anos, se mudou com a sua família aqui para Santa Catarina, bela Santa Catarina, né? É esposa do Leandro e mãe de 3 filhos, Luísa, de 15 anos, Lucas, de 11 e Laura, de 3. Com mais de 10 anos de experiência na área de beleza como visagista, é também bacharel em teologia, empreendedora e corretora imobiliária. Juntamente com seu esposo, pastoreia vidas e exerce o ministério profético da palavra, dedicando-se à obra do Senhor e à edificação do reino. Luna é apaixonada pelo ser humano, valorizando a área relacional e a empatia e a comunhão com o corpo de Cristo, buscando resgatar e transformar pessoas através do nome de Jesus. Olha que biografia forte, hein? Amém, amém. Seja bem-vinda, Luna, é uma honra te receber aqui. Como eu já falei aqui na introdução, vamos continuar falando sobre chamado. O pessoal de casa gosta de ouvir histórias, gosta de se inspirar em histórias. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né? Hoje você pastoreia uma igreja, é isso? Isso, nós temos um pequeno boa tarde, Grazi, boa tarde a todos. Nós temos um pequeno ministério, na verdade é um ponto de pregação. Como já falamos, né? Já foi dito, nós somos natural do Rio de Janeiro. Viemos de lá para cá, diante de uma visão, de uma palavra profética, e nós acreditamos nisso, né? Porque muitas das vezes, falando de propósito, falando de chamado, é melhor a gente começar a contar do início a história, porque aí vai fazer todo sentido, né? No ano 1º de julho do ano de 2014, eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia, uma revelação da parte de Deus, ao qual eu nunca tinha presenciado aquilo. Eu estava já atuando como visagista, como cabeleireira, na área da beleza, né? Na área da harmonização da beleza, de despertar o melhor de dentro para fora, de identificar aquilo que valoriza a mulher, o belo, né? E a gente vê hoje, inclusive, como o inimigo das nossas almas tem trabalhado para essa deturpação, né? Da mulher não se enxergar, não se identificar, não se achar bonita, não se achar preciosa, como nós somos preciosas. Sabe? Como o Senhor olhou para nós e colocou sobre nós valores, princípios e capacidades que hoje o inimigo tem tentado deturpar e destruir para que a gente não venha alcançar o nosso potencial máximo. Então, nesse dia, eu recebi uma palavra da parte de Deus, ao qual o Senhor tinha um ministério pastoral comigo, conosco, e eu só acreditei. Eu só acreditei. Isso é caminhar pela fé, né? Você não caminha por vista, mas por aquilo que você acredita mesmo que Deus vai fazer, né? Sim. E quando a gente recebe a palavra, o nosso papel é crer. Era o que eu tinha naquele momento, eu tinha a palavra. E eu me guiei e criei naquela palavra. E tomei posse daquela palavra sobre a minha vida. É claro que depois disso tem o caminhar, né? Quanto de nós hoje, Grazi, se eu for perguntar para você, para os telespectadores que estão assistindo, para as mulheres, para os homens que estão assistindo, quem não tem uma palavra, quem já não recebeu uma palavra e não creu, só que a gente precisa percorrer o caminho. Eu acho que isso tudo é muito importante. Você receber a palavra, você crer naquela palavra, você toma posse daquela palavra, porém você caminhar sobre a palavra, que é percorrer o caminho para que aquela palavra, aquele momento te encontre, para que você venha receber aquilo que o Senhor já determinou ao teu respeito. Nossa, existe um poder na palavra, né? Sim. Principalmente quando é a palavra que vem de Deus. E eu acredito que um dos nossos principais chamados e propósito é servir, é amar, é que através da nossa vida nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus através das nossas obras, também das nossas atitudes. Então, hoje a gente vê muitas pessoas falando, nossa, mas eu tenho um chamado. Isso que você falou é muito importante, porque o fato de você receber uma palavra e saber que tem um chamado, só isso não te leva até o chamado. Exatamente. Você precisa crer.
o quanto você crê que esse chamado é o chamado de Deus para a tua vida e que Ele é fiel para fazer. Porque às vezes a gente olha para o chamado, nossa, mas isso é tão grande, será que para mim? Aí eu não vou não. Então você não está crendo, porque quando é o chamado de Deus, não é nós que vamos fazer, não é na nossa capacidade. Sim. É Ele que vai nos impulsionar e colocar o chão para a gente passar. Glória né? a Deus. E como que foi para ti? Aí você veio, ouviu o chamado, teve a palavra e começou aqui. Como que foi? Isso, e aí eu acreditei, percorri os caminhos que foram necessários, que é necessário da caminhada cristã. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aproximar do Deus da palavra, né? Não é somente receber a palavra, aproximar do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso, assumir a nossa identidade, reconhecer quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo e por quê e para que Ele nos chamou. Então, como você bem colocou, é claro que à medida que a gente vai caminhando com Cristo, o Senhor Ele sempre vai nos dar uma direção, mas nem sempre Ele vai explicar o caminho todo. Então é sempre muito importante caminharmos, prosseguirmos e avançarmos, né? Prossigamos e conhecer o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso, é um dia depois do outro e tomar posse e ir atrás. E sim, e aí veio a parte de me dedicar, veio a parte de orar ao Senhor e Ele me direcionar e encontrar o ministério ao qual hoje nós somos pastores, né? Nós somos pastores, aqui nós temos um pequeno ministério, um ponto de pregação, mas a nossa sede é no Rio de Janeiro, né? É a Assembleia de Deus, Ministério Siloé em Chamas, ao qual nós temos os nossos pastores presidentes, pastor Fábio e pastora Patrícia. Então, a gente precisa ter uma liderança. Nós precisamos, pastores precisam ser pastoreados, né? E também a liderança, o Senhor colocou sobre a liderança um olhar de águia. Quando Ele te olha, quando eu cheguei em Siloé, eu não era pastora. Eu cheguei em Siloé, eu era obreira. E eu tive todo o caminhar, dependendo da denominação, nós temos ali o diaconato, missionário, de repente evangelista. E se for realmente a vocação que o Senhor te escolheu, o pastorado, você vai chegar. Então eu tive líderes e tenho líderes que são águias, que olharam para mim e identificaram o chamado do Senhor em mim e apostaram, e acreditaram e investiram, melhor dizendo. E isso é essencial também, você se colocar sob a palavra, entender a palavra, tomar posse da palavra que você recebeu e também caminhar realmente, né, no caminho que você precisa trilhar para alcançar. E às vezes esse caminhar nem sempre está no movimento. Faz parte, o movimento faz parte, mas às vezes caminhar em direção ao chamado é você dobrar o joelho e perguntar para Deus, o que você quer de mim agora? Eu estou debaixo de um chamado, eu estou também às vezes no meu silêncio olhando para mim. O que eu preciso ainda mudar para viver isso? Quais são as feridas que eu preciso de cura ainda? O que o Senhor quer limpar para que eu possa começar de fato me movimentar em direção àquilo que Ele quer para mim? E aí entre esse chamado de Deus, né, essa palavra de Deus, até a gente chegar e começar a viver, existe um processo. Eu não sei para você, mas para mim foi um processo, assim, que o Senhor vai esticando, esticando, sim. Até a gente, né, e nunca estamos preparados o suficiente. O Senhor vai estar sempre nos preparando, nos moldando, nos curando, nos dando força. Mas como que foi para você esse processo, né, de chegar e começar a viver? Eu sei que Deus tem muito mais ainda, amém, né? Amém, o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Mas para você hoje já viver, né, esse chamado de pastora, de ajudar pessoas, ajudar mulheres, como foi esse processo para você? Foi um tempo grande no secreto? Como que foi para você esse tempo de processo? Eu acredito que muita gente vai estar ouvindo esse programa e vai entender o que eu estou dizendo e pode estar se perguntando a mesma coisa. Para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Como eu sei o que eu nasci para fazer, o que eu nasci para viver? Todos nós, na caminhada cristã, nós, em determinado momento, paramos nessa fase, né? Eu recebi a palavra, né? Mas tem gente que ainda não recebeu, de repente, pela boca de um servo do Senhor, de um profeta do Senhor. Ele sente, mas ainda não entendeu. E olha para si e vê suas incapacidades, como você está dizendo. Por quê, Grazi? Eu entendo uma coisa, eu acredito que muitos vão concordar. Tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós, tudo aquilo que o Senhor usa os seus servos ou fala conosco diretamente, geralmente vai na contramão de tudo que a gente está vivendo. O cenário é contrário.
Isso é a prova e a certeza de que quem falou contigo é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus extraordinário. Por quê? Porque nós olhamos, queridos, da ótica da terra. O Senhor olha da ótica celestial. Então, para alcançarmos as promessas de Deus, vai ser necessário a gente abandonar um pouco essa terra aqui, e aí entra a parte do secreto, entra a parte da intimidade com Deus, para que você possa enxergar da dimensão que o Senhor está vendo, não na dimensão que você se encontra hoje, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Ora, eu também estou na caminhada ainda também estou no processo, afinal de contas nós estamos, a palavra de Deus vai dizer que nós estamos em aperfeiçoamento e que Deus ele se compraz do aperfeiçoamento dos seus santos, é crescendo dia a dia, de glória em glória, e realmente Abraão, né, quando ele saiu da terra dele, da parentela dele, o Senhor não explicou para onde ele iria. O Senhor não deu um mapa para ele e falou, olha filho, você vai sair daqui e você vai passar por isso. Não explicou, ele recebeu a palavra e confiou. E viveu a promessa. E interessante que no meio do caminho, a gente conhece a história, Sara já tinha idade. E quando os anjos visitam o próprio Abraão e falam que no tempo oportuno ela gerará um filho que será da entranha deles, ela ri. Quanto de nós estamos recebendo promessas e estamos rindo, mas não rindo descredibilizando, mas rindo, olhando para si e falando, é impossível. Não vai acontecer. Para Sara, eu já tenho idade, sou estéril, infrutífera, nunca gerei, vou gerar agora, vamos dizer assim, no final da minha vida. E é isso, é acreditar que quem te fez a promessa não foi homem, foi um Deus poderoso, grandioso, glorioso, que é capaz de fazer realmente infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o poder dele que opera em nós. E outra, também quero dizer algo para os amados. Tem um versículo que eu gosto muito, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque muito de nós vamos dar desculpas para o Senhor. Eu sou fraco, eu não posso, eu tenho uma doença, ou eu tenho um filho pequeno, ou eu estou desempregado, estou precisando trabalhar, estou precisando para poder pagar minhas contas. Como assumir um chamado? Como assumir um vocacionado? Como ouvir a voz de Deus no meio da tribulação? Confia, porque o poder dele se aperfeiçoa. Não é na minha força, não é na sua força, é na nossa fraqueza. Que nem Moisés quando recebeu o chamado, né? Isso. Já colocou logo ali a limitação, mas eu vivo hoje em obediência a um chamado, né? E é lindo, porque quando a gente recebe esse chamado, é como você falou, a gente não vê o mapa. Mas quando você caminha, você vai dando os passos necessários, você vai vendo que Deus coloca as pessoas certas, Deus dá a providência certa, Deus vai te colocando em lugares que tu não imaginaria, mas que você precisaria estar ali para que esse chamado acontecesse. Então, e Deus, ele faz isso com muitas pessoas, né? Usa pessoas improváveis para mostrar que é ele que faz, não nós. Se a gente tivesse toda a capacidade, todo o conhecimento, toda a força necessária, a glória seria nossa. Mas Deus já usa pessoas como nós, imperfeitas, que ele vai aperfeiçoando, que ele vai entregando o que ele precisa entregar para que a gente cumpra o propósito, para justamente que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Isso é viver o chamado de Deus, que vai sempre de encontro a glorificar ele e servir as pessoas para que encontre ele. Nunca é sobre nós. Porque se a gente pensa, mas como será? Será que eu não vou ter nenhum desafio? Será que vai ser perfeito? Será que as coisas vão vir nas minhas mãos? Deus providencia muitas coisas, mas nem sempre é perfeito. Só que quando a gente pensa assim, é egoísmo. Eu estou pensando em mim. Mas quando eu entendo, não, o chamado de Deus não é sobre mim, é sobre as pessoas que vão conhecer a Ele através de mim. Aleluia. Eu acredito que se você que está em casa está pensando qual é o chamado de Deus para mim, para pensar o que você está achando que é o chamado, né? Aquilo que muitas pessoas cogitam, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas se pergunta se o que você está fazendo está glorificando a Deus, está servindo as pessoas e gerando transformação para que essas pessoas conheçam a Ele. E isso é um grande indício de um chamado de Deus. E Ele vai colocando exatamente tudo o que a gente precisa, mas não é o que a gente quer. Porque às vezes a gente acha que precisa disso, a gente quer, não, eu quero isso, porque é isso que eu preciso.
Não, Deus, ele vê o todo. A gente vê o pedacinho aqui, né? Sim. E aí ele vê o todo e vai entregando, não, você precisa disso aqui para que você cumpra o propósito. E isso é muito lindo, é muito gratificante, né? Poder viver embaixo de uma promessa e de um chamado. Luna, conta para nós um pouquinho do que você tem vivido hoje, né? Como pastora, como que está o seu coração em relação a isso? Saber que você hoje é um instrumento de Deus para abençoar tantas vidas. Eu vejo isso como um grande privilégio. Eu acredito que a gente pode abençoar vidas sendo pastor ou não, com chamados diferentes, né? Seja empreendendo, enfim, Deus usa de diferentes formas. Mas quando a gente está posicionada no lugar que Deus quer que nós estejamos, vivendo embaixo de um chamado, sabendo que a nossa vida glorifica Ele e abençoa a vida de outras pessoas, eu vejo isso como algo lindo, é isso que vai deixar um legado de fato. Como que é para você saber que Deus te confiou, né, esse pastoreio para abençoar tantas vidas? É uma questão que me emociona muito, justamente porque o Senhor, Ele escolhe os improváveis, né? Um Deus tão grande, de um amor tão imensurável, é o amor de Deus por nós. E realmente eu fico emocionada quando eu vou falar disso. Para mim, eu sinto também como uma honra muito grande da parte de Deus. É o poder dele se aperfeiçoando realmente na minha fraqueza. É a oportunidade que ele concede de você amar as pessoas, amar o seu próximo. E eu costumo dizer que o verdadeiro chamado a gente exerce na vida extraordinariamente comum. Eu sou pastora, não é quando estou diante de um púlpito, numa igreja, para ministrar a palavra do Senhor. Eu exerço o meu chamado quando eu cruzo com uma pessoa na rua e dentro de mim exala o bom perfume de Cristo. Eu exerço a vocação que o Senhor me emprestou, porque tudo que o Senhor nos concede, nós vamos prestar conta a Ele, e isso é de muita responsabilidade no meu dia a dia, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha parentela, como eu trato a minha mãe, como eu trato o meu pai, como eu trato a minha liderança, como eu trato os meus vizinhos. É na vida extraordinariamente comum. Eu me sinto muito honrada a todos os quais que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós temos buscado falar do amor de Deus, transmitir o amor de Cristo, mas entendam bem o que vai ser dito nessa hora. Grazi, eu quero dividir contigo isso. Melhor do que você pregar a palavra ela é vida. Ela cura, ela salva, ela liberta. Mas a primeira coisa que pode atrair uma pessoa que hoje não está nos caminhos de Cristo para o Senhor é a minha e a tua conduta como servo de Deus. A minha e a sua conduta como servo de Deus vai atrair aquela alma para Cristo. Vai atrair aquela pessoa a se interessar pelo amor de Cristo. Por quê? Porque em nós flui o rio de água viva. Será que nós estamos fluindo? Porque quando a gente pensa em chamado, e aí pensa no chamado pastoral, como você falou, que tem gente que de repente está se perguntando, né, qual é o seu chamado e se está exercendo aquilo que Deus chamou. Muitos se enganam que acham que chamado é só púlpito, é só igreja, é só altar. Você pode ser um médico que exala Cristo, um enfermeiro, uma enfermeira que exala Cristo, uma professora que glorifica o nome do Senhor e que vai fazer a diferença na vida desses jovens e dessas crianças que tanto precisam. Como a nossa família Grazi, a nossa casa, os nossos filhos têm sido atacados pelo inimigo. Como ele tem estratégias para alcançar. E aí, se você é uma pessoa que está posicionada no seu chamado, se você é uma professora, um professor, você tem uma arma poderosa em suas mãos, que é o poder da influência. Se eu fosse te perguntar agora, Grazi, eu creio que o Espírito Santo está conduzindo a conversa para esse lado, se você não lembra de um professor, de uma professora sua, do primário, que te alfabetizou, que acompanha a tua vida, e interessante como aquela imagem tem uma importância tão grande para nós. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você pode exercer o seu chamado, glorificar o nome do Senhor e alcançar tantas vidas e não estar dentro ali, não estar no altar. E você pode falar assim, não, mas eu não tenho um chamado porque eu não estou no altar. O chamado do Senhor não é só para o altar. O apóstolo Paulo ele vai descrever muito bem que nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é boca. Cada um tem a sua funcionalidade no corpo de Cristo, ao qual cabeça é Cristo.
e que todos somos igualmente importantes e que se uma parte do corpo adoece, todo o corpo adoece. Então, eu quero nessa tarde, em nome de Jesus, dizer para quem está nos ouvindo que você é muito importante. Se você trabalha na cantina, você é muito importante. Se você cuida das crianças, você é extraordinariamente muito importante. Se você cuida, de repente, no ministério da igreja, dos carros onde vão ser estacionados, você é extraordinariamente importante para o corpo de Cristo. Você não é menos importante para o corpo de Cristo do que aquele que está ministrando no altar. Nós temos funcionalidades diferentes, porém importâncias iguais. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom ser falado, né? Porque Sim. as pessoas pensam que viver o chamado é um palco, um púlpito, mas na verdade isso pode fazer parte, dependendo do chamado da pessoa, mas na verdade é a nossa vida, né? Deus nos chama para ser primeiro. E através desse ser é que Ele vai nos dar as funções, vai nos dar a visão para cumprir aquilo que Ele nos colocou, né, na nossa vida. Luna, muito obrigada pela tua participação. É uma honra te receber por aqui. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse mais um recadinho para quem está em casa, deixe aquela mensagem especial, de repente aquela pessoa que está já conectada com essa nossa conversa e já decidindo, eu vou mergulhar na presença de Deus para entender o meu chamado, para viver de verdade o meu chamado. Sim, eu quero dizer para os amados, acreditem. Acreditem, é possível. O Senhor, Ele realiza sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Para mim, um dia foi só uma palavra. E essa palavra se cumpriu. Todos nós temos uma palavra. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos importantes para o reino de Deus. Acredite. E se você que está nos ouvindo nessa tarde, entenda, você tem uma importância para o Senhor que você não pode mensurar. Não pense que você é menor do que ninguém ou que alguém não está te vendo. O Senhor, Ele te vê. Ele te escolheu. Ele te conhece antes de você ser formado no ventre da tua mãe. E Ele te escolheu para um propósito extraordinário. Confia na palavra de Deus. Ninguém nasce por acaso. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Só ouça a voz do Senhor. Se aproxime dEle, porque a palavra de Deus vai dizer que é impossível alguém se aproximar do Senhor e Ele não se aproximar de nós. Uau, uau. Lindonas, olha, esse programa está especial demais. Falamos aí nos 2 quadros sobre chamado. Não é por acaso que nós estamos falando disso. Eu acredito que Deus, Ele nos dá a direção. E se você está ouvindo esse programa, se você está conosco ao vivo, assistindo a gravação, é porque Deus está te chamando para algo. Então o convite é para que você busque entender no secreto. Busque se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas certas. Busque na palavra dEle, que Ele vai te mostrar esse caminho, Ele vai te mostrar. Mas uma coisa é certa, você tem um chamado. Você só precisa descobrir qual que é o chamado e decidir se posicionar nesse chamado para que você consiga, de fato, glorificar o nome de Deus através da sua vida, das suas ações, das suas palavras e que pessoas sejam impactadas e transformadas através da sua vida. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, Luna. Eu que agradeço, a honra é nossa. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo programa.